Fala galera, eu sou o Léo. Eu sou a Fábio. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira parte do nosso sistema hidráulico, porque sim, chegou ao fim a saga das caixas d'água. Quem tá acompanhando a gente há mais tempo sabe que nós tivemos aí um baita perrengue com a produção das nossas caixas d'água. Nós decidimos fazer caixas d'água sob medida porque a gente queria aproveitar o espaço da melhor forma possível, então o Léo bolou todo um desenho ali pra encaixar a caixa d'água dentro do carro, em cima da nossa caixa de roda, fez todo um esquema, mandamos fazer as caixas d'água e tudo que podia acontecer de errado aconteceu. Vou resumir rapidinho pra vocês. A empresa com quem a gente fechou deu prazo de 20 dias, não entregou nos 20 dias, começou a dizer que tinha problema com o maquinário e tal, e nisso começou a se arrastar ali, deu mais ou menos um mês de atraso, e a gente começou a ficar bem incomodado. Quando finalmente eles disseram pra gente que estavam com um problema na sociedade, que eles estavam rompendo a sociedade e por isso que não tinha sido feita a caixa d'água, mas eles iam tentar honrar e tal, mas um dos sócios ia fazer a caixa, o outro que foi com quem a gente negociou tava fazendo meio de campo ali pra resolver, pra gente receber o produto e tal. Nisso tudo deu errado. Porque quando finalmente, né, a gente teve uma posição e esse sócio que assumiu os negócios entrou em contato com a gente pra fazer, ele não tava nem sabendo de nada do que tava acontecendo e um ficava empurrando pro outro. A gente ficou preso ali no meio dessa briga societária. E aí, finalmente, em dezembro, no dia 29 de dezembro, a gente recebeu as nossas caixas d'água. Muito felizes, né? Achando que tinha chegado ao fim, que a gente finalmente ia poder construir o restante da casa que faltava. Então a gente terminou de montar o nosso banco do lado de cá, onde essa caixa d'água vai ficar, a gente deu andamento ali a algumas coisas e fomos, enfim, testar a caixa pra saber, né, pra ter certeza que tava tudo certo e a gente poder botar dentro do carro quando a gente percebeu que tinha vazamento na caixa. A gente encheu até a metade de água, mais ou menos, a caixa e deixou de um dia pro outro, né? Aquele dia choveu à noite, então quando amanheceu, a Fábio foi lá no carro, abriu o carro, viu que tinha umas gotas de água no chão, achou que era por causa da chuva, por ter respingado dentro, alguma coisa assim. Limpou, mas quando eu cheguei no carro e fui olhar, eu levantei um pouquinho a caixa d'água e percebi que realmente o vazamento vinha dela. Então agora a gente teria que resolver esse problema do vazamento. Aí a gente entrou em contato com a pessoa com quem a gente fechou o negócio, né? Quem estava atendendo a gente desde o início, explicou a situação. E aí, como teve toda essa situação societária ali, já tava um problema bem grande entre eles, ele acabou resolvendo devolver o dinheiro pra gente, só que isso só foi feito meses depois, então a gente ficou todo esse tempo aí com o trabalho meio trancado por causa das caixas d'água, além de que a gente fez algumas coisas que precisariam ser refeitas. A gente depois vai explicar tudo isso pra vocês. Aí ele devolveu o dinheiro e até sugeriu se a gente quisesse fazer uma solda ali e tal, só que como essa caixa d'água, nossa caixa de água limpa vai ficar dentro do carro, é muito arriscado a gente ter um perigo de vazamento. Que se vazar, a gente tem um problema bem sério, né? Diferente das caixas de água suja que vão ficar embaixo do carro, se vazar tá pra fora, essa caixa de água limpa a gente precisa que ela esteja, assim, 100% perfeita. Aí, então, a gente começou a procurar um outro fornecedor, e aí a gente chegou numa outra pessoa, e nesse meio tempo a gente também decidiu testar as caixas de água suja, porque se as caixas de água suja estivessem boas, estivessem ok, a gente poderia usar. E aí, a gente descobriu que as caixas de água suja estavam, na verdade, parecendo um chuveiro, gente. Quando a gente botou água dentro, a gente colocou em cima de um banco, encheu de água, corria água por todos os lados, assim, não era nem um pequeno vazamento, ela tava realmente terrível. Eu vou colocar aqui na caixa de descrição o nome da empresa com quem a gente fechou o negócio e o nome da empresa que entregou as nossas caixas d'água, pra que vocês fiquem alertas e saibam a situação que aconteceu com a gente. Essa empresa com quem a gente fechou, ela é muito indicada aqui na internet por outras pessoas que montam motorhome, mas aconteceu essa situação com a gente e com outros conhecidos nossos que também estão fazendo montagem. Então a gente vai deixar aqui, fica o alerta, mas cada um sabe, né? Quem quiser negociar, quem quiser fechar, a gente só tá deixando aqui claro o que aconteceu com a gente. Então a gente começou a procurar novos fornecedores e o que acontece é que os maiores fornecedores aí, eles têm prazos bem longos, né? Então a PPVille e PPSul, principalmente aqui na nossa região, tinham prazos bem longos, coisas de 4, 5 meses. Então a gente não poderia contar com esses fornecedores. Que se a gente tivesse fechado direto com eles lá atrás, já teria sido entregue, a gente já tava com as caixas antes, né? Mas enfim. Então o Guido, sobre rotas, que também teve problema com esse mesmo fornecedor de caixa d'água, nos indicou o Júnior, da Engeplast, lá de Minas. E aí a gente entrou em contato, ele conseguia um prazo relativamente curto pra gente, e a gente acabou fechando com ele. Ele já trabalhava com esse material, mas ele trabalhava pra indústria. E aí, com essa questão da demanda toda, né, que tá acontecendo aí no mercado de motorhome, ele acabou fazendo essas caixas d'água, fez pro guia, e a gente entrou em contato e acabou fechando também com outras pessoas aqui da região. E assim a gente finalmente teve um desfecho aí na nossa saga das caixas d'água e pudemos
pudemos dar andamento na nossa hidráulica. Só para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, né, da questão da qualidade do produto. A gente pagou por essas caixas aqui, tá? Só para deixar claro, mas a gente percebe muita diferença. O acabamento, essa aqui é a caixa nova que a gente comprou. E essa daqui é a caixa que a gente tinha recebido na primeira vez. Se a gente olhar aqui na lateral, a gente consegue até perceber que com toda certeza ia ter vazamento. Não tinha como essa caixa tá 100% vedada, né? Então, pelas emendas a gente já consegue perceber isso. Apesar dessa diferença do acabamento das caixas ser bem visível, obviamente que a gente não ia instalar a nossa caixa antes de testar, porque, né? Depois de já ter passado por tudo isso uma vez, melhor garantir. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer os testes na caixa que ia ficar aqui dentro do carro. Ontem eu fiz as conexões de saída de água, né, que é aqui para a bomba, aqui é a conexão do respiro. Essa conexão aqui eu já mostro para vocês, mas eu fiz para a entrada de água, que vai usar essa mangueira aqui. E aí ontem à noite a gente encheu a caixa até mais ou menos essa altura aqui, ó. E a gente deixou durante a noite toda com água dentro, para dar uma olhada ao redor e garantir que não tem nenhum vazamento, né. Então eu estou esvaziando agora, daí eu vou levantar ela e olhar por baixo aqui para ver se não tem nenhum vazamento embaixo dela. Uma coisa que perguntam muito pra gente é por que colocar a caixa d'água dentro do carro. A nossa decisão foi deixar ela aqui, nesse cantinho. Assim como a gente tem o nosso baú aqui da elétrica, a gente tem o nosso baú da hidráulica aqui, onde fica a nossa caixa d'água. A gente decidiu fazer isso por questão de congelamento. A caixa d'água limpa é uma caixa que ela precisa ser mantida cheia o máximo possível, né? Então a gente precisa estar sempre abastecendo e sempre ter água dentro dela. Então, assim como a caixa, toda a tubulação é interna pra gente evitar congelamento em temperaturas extremas. As caixas de água suja, elas vão ficar embaixo do carro e caso a gente perceba que a temperatura está muito baixa, só que a gente precisa é aumentar a frequência do despejo dessa água, ou como a nossa intenção é usar o produto biodegradável, é deixar a vazão aberta o máximo de tempo possível. Então a nossa preocupação maior é que a água potável tenha um congelamento e a gente precisa evitar isso, por isso a decisão de colocar dentro do carro. Como a gente tem espaço, como a gente achou que não ia atrapalhar na questão da distribuição de peso, a gente achou que valia a pena colocar dentro do carro. Como eu disse, a gente tem aqui o nosso banco da elétrica e do outro lado a gente tem o banco da hidráulica. Então, o tamanho da nossa caixa d'água foi pautado no tamanho que a gente ia ter para o banco. A gente decidiu usar todo o espaço ali dentro para a nossa caixa d'água. Assim, ela ficou com mais ou menos uns 280 litros, né? Mais ou menos essa é a estimativa que a gente faz. E a gente também mandou fazer 2 caixas de água de mais ou menos 60 litros que vão ficar embaixo do carro e vão receber a nossa água servida. Elas vão ficar interligadas, com isso a gente tem mais ou menos 120 litros de água servida. Por essas 3 caixas a gente pagou R$ 1.885. É bem caro. Então, com a caixa testada, a gente estava pronto para instalar e como a gente já tinha montado esse banco aqui da primeira vez, a gente precisava só fazer alguns ajustes em relação aos encaixes. As caixas d'água, elas têm vários encaixes ali, onde entra água, onde sai água, onde eu respiro, tudo isso. Então, a gente precisava que o nosso banco tivesse com todas as entradas, todas as saídas de água batendo e também a gente precisava que o marcador de nível tivesse aparente. Então, a gente teve que refazer a última peça, o último detalhe ali do nosso banco, para encaixar tudo isso e aí sim começar a instalação da caixa e montagem do banco. A gente fez a nossa caixa ligeiramente menor do que o tamanho do banco. E aí a gente viu o quanto a gente precisaria engrossar as paredes do móvel para que a caixa ficasse bem firme dentro do banco. A gente já sabia que, assim como a gente fez com as baterias, a gente ia usar EVA no entorno da caixa, pelo menos em alguns pontos, para que a gente evitasse o atrito entre o PP e a madeira e assim a gente não tenha algum problema. Às vezes o ressecamento, às vezes uma quebra, alguma coisa assim por causa do atrito, então a gente já tinha que considerar também a espessura do EVA. Então a gente colocou por dentro, né, da parede lateral do banco várias tiras de compensado naval de 15 mm, mais o EVA. Então a gente parafusou essas tabuinhas na lateral do móvel e colou o EVA por cima dessas tiras.
E a gente seguiu mais ou menos esse mesmo procedimento nos outros lados. Então, no fundo a gente não precisou colocar madeira, a gente só colocou uma folha de EVA cortadinha. Na lateral da parede a gente fez a mesma coisa, um pedaço de madeira, um pedaço de EVA por cima. Assim a gente tem fixação em todos os pontos e a caixa não fica se mexendo ali nem fica roçando. Assim como no banco das baterias a gente tinha feito uns furos ali para poder ter um respiro, né, e circular ar, a gente fez a mesma coisa no banco da caixa d'água. Assim a gente teria uma forma de respirar, né, esse suar, por exemplo, a caixa d'água, né, dependendo da temperatura e umidade do ambiente, poderia secar de alguma forma e não ficar tudo úmido ali dentro e não ter para onde o ar sair, né? Então, uma vez que a gente estava com todas essas tiras e todo o EVA colado aí nas madeiras, a gente pôde finalmente fixar a nossa caixa d'água no lugar. Basicamente, nosso sistema hidráulico ele é composto pelas nossas caixas d'água, pelas conexões e tubos, que o Léo explica certinho pra vocês, pelo acumulador e pela bomba. Normalmente a caixa d'água está em uma parte bem alta da casa, né, ou do prédio, e aí a gravidade faz o trabalho de enviar essa água para as tubulações, chuveiros, torneiras, enfim. Como no nosso caso a caixa d'água está super baixa, a gente não tem gravidade para empurrar essa água para nenhum lugar. Então a gente necessita de uma bomba. E o que a bomba vai fazer é simples, ela vai pegar a água que está dentro da caixa d'água e bombear essa água para as torneiras, chuveiro, enfim, qualquer lugar que a gente precise dela. E o acumulador ele faz exatamente o que o nome dele diz. Ele acumula uma quantidade de água dentro dele, né? A gente precisa regular a pressão e tal. Ele tem como se fosse uma borracha que vai expandindo e aí ele acumula água com pressão lá dentro. E aí depois ele dissipa, né? Joga um pouco dessa pressão para dentro da tubulação. Então o que isso faz é criar um fluxo um pouco mais contínuo de água, principalmente quando a gente está com um filete pequeno de água, né? Com pouca água correndo, por exemplo, na torneira ou no chuveiro. E isso faz com que a bomba também trabalhe menos. Ou seja, a gente vai ter uma vida útil aí maior da bomba d'água. Então, apesar de não ser um item extremamente necessário, né? O sistema vai funcionar sem o acumulador. Acho que pelo custo vale super a pena investir nesse equipamento. Então, só para vocês saberem, a gente pagou R$380 na bomba. A princípio, a gente comprou uma bomba de 3 GPM. E quando a loja mandou, ela mandou uma de 4 GPM. A gente ficou preocupado no começo, achou que podia, né, estragar o sistema, alguma coisa assim. Mas, na verdade, não, tá tudo certo, porque a gente vai usar aqui, como a gente tem algumas saídas de água, pode ser uma bomba de 4 GPM sem problema nenhum. Isso, na verdade, só para explicar, esse GPM são os galões por minuto. Quantos galões a bomba vai liberar por minuto. Já no acumulador, a gente pagou R$163. A gente teve um descontinho ali, pagou à vista e tal, então no total a gente gastou R$517 nesses dois equipamentos. Por isso, o custo do acumulador acaba valendo a pena fazer esse investimento e aumentar a vida útil do sistema e melhorar também a qualidade, porque ninguém merece a água ficar falhando, né? Então assim, a gente garante um fluxo mais contínuo de água, tá tudo certo. Uma coisa que vale ressaltar sobre essa diferença de fluxo, né, nas bombas d'água, de 3 GPM para 4 GPM, por exemplo, é que apesar de a vazão ser maior, né, nessa nossa, com 4 GPM, a pressão interna do sistema ela se mantém. Então, a mesma pressão da bomba de 3.0 é a pressão da de 4.0. Ou seja, quando chega em 60 PSI, que é a pressão máxima da bomba, ela desliga. Então, isso na de 3 e na de 4. Então, não corre o risco, né, colocando uma bomba dessa um pouquinho maior, de repente a tubulação estourar porque tem muita vazão d'água. Porque a pressão lá dentro das tubulações vai se manter igual nessas duas bombas. Então, uma vez que a gente estava com a nossa caixa d'água no lugar, a gente fez a instalação da nossa bomba, acumulador e todas as conexões de água. A gente instalou todas essas coisas numa chapa separada. Acho que dá para ver aqui pelos parafusos, né? A gente fez isso porque a gente não queria correr o risco de repente um parafuso atravessar essa madeira e acabar furando a nossa caixa d'água ou, sei lá, só encostando ali e com o tempo isso criar algum problema. Então a gente mediu, né, certinho onde é que estariam as conexões para essa chapa não cobrir nada que não deveria. E a gente pintou essa chapa de laranja porque assim como na parte elétrica a gente quer dar um destaque para esses sistemas. É uma questão de segurança também. Quando a gente vê que tem alguma coisa laranja ali no lugar, quer dizer que a gente precisa ter cuidado ao mexer nessas coisas. E as conexões aqui foram relativamente simples, né? Como a gente só vai passar água fria por aqui, a gente tem mangueiras somente de PU nessa região aqui. Então, na saída d'água, a gente tem um nípel de 3/4, porque a nossa rosca aqui, todas as roscas de saída da nossa caixa d'água são de 3/4 de polegada. Então, lá embaixo a gente tem um nípel de 3/4 de polegada, ele tem rosca dos dois lados. Aí a gente tem uma luva de redução com rosca de 3/4 para meia, um adaptador de meia polegada para engate rápido de 12 mm. Eu sei que parece muita coisa, mas é essa pecinha branca aqui, ó. No fim, é basicamente essa mesma conexão aqui a gente tem lá embaixo. E aí a gente sai com a mangueira de 12 mm, vem para esse registro aqui,
né? Nesse registro tem também uma conexão de meia polegada de rosca para 12 mm de engate rápido nos dois lados. Então a gente consegue conectar a mangueira PU nesse registro. A gente sai do registro, aí a gente usou algumas anilhas dessas emborrachadas aqui para fixar tudo na madeira. A gente vem para outra conexão de engate rápido, passa por uma luva de meia polegada. Aí a gente tem o nosso filtro aqui de sólidos que vem com a própria bomba e a água entra dentro da bomba. Na saída a gente tem essa mesma luva, outro adaptador para engate rápido. Aí a gente tem um pedacinho bem pequenininho de mangueira aqui, só para fazer a conexão com o nosso acumulador. No acumulador a gente tem o mesmo tipo de engate, tanto na entrada quanto na saída. E da saída do acumulador a gente vem para um divisor de engate rápido. Desse divisor a gente vai sair para um segundo, porque a princípio a gente vai precisar de 3 conexões. Mas por enquanto a gente está engatando direto porque a gente precisava testar o nosso chuveiro e a nossa torneira. A gente precisa de 3 saídas d'água, porque uma delas é o nosso chuveiro, a outra é a nossa torneira e a terceira é o nosso aquecedor, que vai ficar aqui. Então por isso as 3 saídas d'água. Essa outra conexão aqui em cima é o nosso respiro, então por isso que eu até joguei ele um pouquinho para cima aqui, para a gente ter um pouquinho de folga aí. Se eu colocasse reto aqui, era bem provável que a gente esvaziaria sempre a caixa já direto nesse nível aqui. Então o respiro ele serve para poder sair o ar de dentro da caixa quando a gente está enchendo ela. Quando não tem água dentro da caixa, tem ar lá dentro. Então esse ar precisa sair quando a gente está enchendo a caixa. Então ele vai sair por aqui. E quando a gente está usando a água, a gente está puxando esse reservatório aí, a gente não pode criar um vácuo lá dentro. Isso é bem perigoso. Então precisa entrar ar para ocupar esse espaço onde antes estava água. Então o respiro serve para isso também. Então ele está saindo daqui e está indo lá para baixo do carro. Então a gente fez um furo no assoalho. Depois a gente vai colocar uma telinha na ponta dele e fixar bem para não ter perigo de entrar sujeira por ali. Essa aqui é a nossa entrada d'água. A gente fez uma conexão provisória, que eu achei que seria definitiva. Achei que não teria nenhum problema de vazamento. Mas a gente teve um pouco de gotejamento ali. Então deu para encher a caixa d'água, não teve problema nenhum, mas a gente não pode ficar com gotejamento aqui, né? Vai ficar criando uma poça aí de tempos em tempos e a gente não quer ter que ficar limpando isso, nem vai ser bom para o sistema. Então a nossa entrada de água está pelo lado de fora do carro, a gente colocou uma entrada com chave, então é só a gente tirar a tampinha, colocar uma mangueira ali, ou até com um galão, né? Não é por pressão, é por gravidade, então a gente não vai precisar de uma mangueira conectada direto no sistema, a gente pode encher com um galão d'água, por exemplo. A única coisa que a gente precisa fazer é finalizar a instalação interna dessa parte aí. Uma vez que a gente tiver com tudo no lugar, né? Com a nossa parte superior aqui do banco instalada, aí sim a gente pode fazer a finalização dessa parte hidráulica. Uma coisa que a gente não fez aqui foi um dreno, né? A gente não tem como drenar essa caixa d'água direto sem a bomba, então pode ser que a gente adicione isso no futuro, a gente vai ver a necessidade ou não. E essas conexões aqui na parte de baixo são as conexões do motor, da própria bomba, né? Então a gente tem o positivo e o negativo dela aqui embaixo. E esses outros 6 fios coloridos aqui são do nosso nível d'água. Então quando a gente pegar o nosso nível d'água e for fazer a instalação, a gente explica certinho como é que funciona. Uma vez que eu estava com isso tudo no lugar, a única coisa que faltava era testar. Então a gente fez uma conexão improvisada aqui, fez a instalação de uma tecla aqui para a gente poder ligar e desligar a bomba. Conectou nas baterias da casa e testou a água fria tanto no chuveiro quanto na nossa torneira da cozinha. E como tudo na construção do motorhome, uma coisa depende da outra. Então, para a gente finalizar o nosso sistema hidráulico, a gente precisa dar andamento em alguns outros pontos aqui da construção. Por isso, a gente vai ter um segundo vídeo ainda mostrando como é que a gente vai terminar toda essa nossa hidráulica. E depois, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo geralzão mostrando todos os detalhes, 100% do que a gente fez, como a gente fez, por que a gente fez. Então se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, ativem as notificações, assim vocês sabem logo que o vídeo sai. A gente responde todos os comentários do primeiro dia do vídeo, então se você tá com a notificação ativada, você vai receber a nossa resposta logo no início. E aproveitem para seguir a gente lá no Instagram também, @LeoEFabioVale. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Não pode ir não. Sem microfone. A gente colocou água dentro. Água dentro. Nossa, é plantão, não tem nada a ver com as coisas. E chega Não finalmente é plantão. as caixas d'água. Logo mais no Netflix, a saga da caixa d'água.